nome é tão lindo e tão poderoso. Não há outro Deus além de ti. Tua glória inunda, teu fogo consome. Não há outro nome majestoso, majestoso. Eu cantarei para que a terra ouça, eu louvarei para que os céus escutem. Santo és, santo és. Não temerei, pois tu estás comigo. Em tua presença encontrei o meu abrigo. Aleluia. Tão lindo e tão poderoso. Não há outro Deus além de ti. Tua glória inunda, cantarei para que a terra ouça, eu louvarei para que os céus escutem. Aleluia! Graça e paz, shalom, meus amados, meus queridos, boa noite! Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos invadir nesta noite, que nós possamos nessa viração do dia sentir a presença do nosso Deus, do nosso Pai nas nossas vidas e sermos abençoados por Ele, né? Eu queria hoje que você pudesse, juntamente comigo, né? Você que já está aí conosco, né? Pudesse compartilhar algo com a gente, né? Uns com os outros. Hoje eu vou falar sobre características de uma pessoa conquistadora. Eu queria lhe perguntar, né? A gente está começando a nossa live aqui. Você é uma pessoa conquistadora? Você tem conquistas na sua vida? Eu queria que você pudesse compartilhar algo conosco, né? Me ajude hoje no nosso devocional, na nossa reflexão desta noite, que nós possamos juntos hoje, né? Trocar experiências, né? E eu vou falar sobre características daquele que é chamado para conquistar, características daquele que vive para ter conquistas na sua vida. E eu queria te convidar, né, a participar comigo. E aí, você é um conquistador? O que você já conquistou na sua vida? Né? Você fez algo especial para poder ter essa conquista? Às vezes a gente acha que conquista é só no romance, às vezes a gente acha que conquista é só na afetividade, mas o que é o teu projeto de vida? Quais são as conquistas que você já teve? Compartilhe com a gente aí para a gente poder junto estar refletindo e pensando e avaliando,
e debatendo isso tudo. Amém? Eu queria que você hoje pudesse também refletir comigo sobre como que a gente tem enfrentado esta pandemia, como que você tem se comportado diante dos decretos que ainda estão se cumprindo para o homem, né? Nós temos ainda, acredito que mais 2 ou 3 ou até 4 meses antes de vermos a possibilidade efetiva da vacina estar sendo aplicada em massa na população, né? O que você já fez? O que você está fazendo? O que você tem feito para poder se precaver? Quais as cautelas que você tem tomado, né? Então que no nosso devocional de hoje a gente também possa estar refletindo sobre isso, né? O que compete a mim, na minha prevenção, no meu cuidado, eu estou fazendo? Essa é uma pergunta para você responder numa análise pessoal, né? Por quê? Porque não adianta depois a gente querer encontrar culpados, não adianta depois que a gente sofre alguma consequência querer apontar o dedo para achar responsáveis, não adianta depois chorar o leite derramado, não é? Vamos cuidar para que as coisas possam permanecer dentro do controle, com vigilância, com cuidado, né? A gente vê muitas pessoas já se esquecendo dos hábitos saudáveis, né? De higiene das mãos, de álcool gel, do uso da máscara, de chegar em casa e ir trocar a sua roupa, tomar banho, né? A gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Amém? Então, que a nossa reflexão também, esse nosso devocional, possa nos levar a estabelecermos princípios. E sabe por que eu digo isso? Porque, infelizmente, os homens vivem ciclos, né? Eles são exortados, atingem um objetivo, relaxam e voltam a cair no erro, voltam a se relaxar, deixam-se levar pelas emoções, pelas coisas cotidianas e erram, né? Mas eu queria pedir para você, zele pela sua vida, zele pela vida de quem você ama, tome cuidado para que você possa estar isento de responsabilidades e de culpas, amém? Que Deus possa abençoar sua vida. Deixa eu dar boas-vindas para quem está conosco, meus pais, pai, mãe, Deus os abençoe. A Deise Cardia também está conosco, né? Deus os abençoe poderosamente. A Dilson, né? Nosso querido Júnior, Deus abençoe você, Júnior, sua casa, sua família. Pastor Marcel, pastora Fran, Deus os abençoe. Graça e paz a todos. Daniele Machado, a nossa querida Rosângela Zorzeto, lá de Mogi Guaçu. Deus abençoe você, o Jonas. Deus abençoe a vida de vocês, esse ministério lindo que vocês têm, Rosângela. Beth Calil, Deus abençoe você, Beth, sua casa, sua família, Lins, em nome de Jesus. A Deise Cardia dizendo que sim, ela é abençoada, né? Walter chegou também. Walter, Deus abençoe você, a Luana, sua mãe, Deus os abençoe. Márcia Regina também está conosco. Poli, Deus abençoe você, Deus abençoe Gabi, toda a sua família. O Walter está dizendo assim, sei que não mereço, mas conquistei algumas coisas no mundo espiritual. Pedi tanto para Deus entendimento da palavra, pois como diz em Mateus 7, aquele que pede, recebe, e o Senhor me ajudou a entender melhor a palavra dele.
conquistei minha esposa também. KKK, né? Bênção, né, Walter? A Luana é uma bênção para a tua vida. Bênção de Deus na minha vida, mulher sábia e temente a Deus. Também consegui conquistar um emprego público, graças a Deus também, porque me dediquei aos estudos. Exatamente isso, Walter. Nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos falar hoje sobre essa questão que muitas vezes nós queremos conquistar, mas o que nós fazemos para conquistar? Né? Nós vamos debater um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre as características que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos manter para sermos conquistador. Ângela, Deus abençoe você. Pedro Pissarra, meu querido amigo, né? Deus abençoe. Minha mãe falando aqui, ó. Agradeço a Deus por tudo que consegui conquistar em minha vida, pois quando temos uma meta, com fé e lutar com perseverança para consegui-la, com certeza conseguiremos. É exatamente esse, mãe, o cerne da nossa reflexão de hoje, né? O cerne daquilo que Deus vai direcionar para as nossas vidas. E eu vou tentar, com propriedade, mostrar na palavra de Deus que nós temos legitimidade para poder viver isso. E você, que é um conquistador, eu tenho certeza que você vai se identificar muito hoje com a nossa reflexão. E você que tem dúvidas da sua conquista, do seu nível de conquista, do seu nível de habilidades como conquistador, também permaneça conosco, porque eu tenho certeza que você poderá aprender muito para poder aprimorar as suas coisas. Amém? Meu querido amigo Fabrício, lá de Mogi Guaçu, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Né? O Adilson dando um testemunho aqui, depois de convertido, com a graça de Deus, pude conquistar mais experiência na palavra e melhorias no meu emprego. Amém? A palavra de Deus vai criando um leque para as nossas vidas, vai criando um leque para nós. E eu queria lhe pedir algo, né? Compartilhe esta live para alguém que você sabe que está desanimado da vida, que você sabe que a pessoa está precisando de uma palavra de ânimo. Marque essa pessoa aí, marque essa pessoa na live, convide ela para poder ouvir a nossa reflexão de hoje. Prometo que eu não vou ser longo, a gente vai fazer uma reflexão de 15 a 20 minutos, mas eu tenho certeza que vai ser poderosa para a tua vida, poderosa para aquele que precisa ouvir uma palavra de vitória. Amém? Então, por gentileza, compartilhe, né? Compartilhe na sua timeline ou marque o nome de um amigo que precisa estar ouvindo essa palavra hoje. Convide alguém para poder assistir conosco a nossa live. Amém? Deixa eu pôr um pouco d'água aqui para mim. Que nós hoje possamos aprender algo. Amém? Deixa eu me acomodar aqui, que hoje eu tenho muito para poder respaldar para vocês. O tema da minha live de hoje é características de uma pessoa conquistadora. E eu volto a perguntar, quando você olha para você, você se vê conquistador? Quando você olha para o que você já conquistou na sua vida, você está satisfeito ou você quer mais? Eu queria compartilhar hoje com vocês uma palavra que está em Gênesis, capítulo 39, versos 1 e 2. A história de um homem chamado José, que diz assim essa palavra. E José foi levado para o Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, e que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Amém? Olha só, um homem chamado José, filho de Jacó. José, um homem
que tinha um decreto, uma promessa sobre a vida dele. Uma promessa de conquista, uma promessa de que ele seria um conquistador, de que ele seria alguém de êxito. Porém, José estava vivendo um momento de tremenda turbulência na sua vida. Ele havia brigado com seus irmãos, os seus irmãos haviam tentado matá-lo, ele foi vendido como escravo, e como escravo ele foi levado para uma terra distante, a terra do Egito, e lá ele foi comprado por um homem chamado Potifar. Um homem que servia a Faraó, um homem que ele tinha um ofício dentro do principado, do reinado de Faraó, ele era um capitão da guarda, e este homem chamado Potifar coloca José dentro da sua casa para administrar. E a palavra de Deus fala que José tinha o Senhor na sua vida e o Senhor estava com ele. E José foi um homem, um varão próspero. E olhe, eu lhe pergunto, será que José, sendo próspero, estava contente com a conquista que ele tinha? Será que José, sendo próspero, ele vivia a plenitude daquilo que ele sabia que era o seu destino? Ou ele queria mais? Ou ele se desempenhava para poder querer mais? Então, a primeira coisa que eu gostaria de refletir com você nesta noite é: será que para ser um conquistador nós não precisamos melhorar o nosso nível de planejamento? Quando nós queremos conquistar algo na nossa vida, qual é o primeiro passo que nós devemos fazer? Quando você quer algo, como é que você vive aquilo que você quer? O Walter falou sobre a conquista da esposa, da Luana, Uma bênção, uma virtude que ele conquistou. Quando a gente está empenhado numa conquista afetiva, o que a gente faz? Como que a gente se comporta? Eu me lembro quando eu comecei o meu relacionamento com a pastora Adriana. Eu morava em Pitangueiras, a pastora Adriana morava em Lindóia. Eu estudava em Bauru e a pastora Adriana estudava em Alfenas. Olha o rolo que era. Como que a gente conseguia se ver? Como que a gente conseguia se falar? Há 30 anos atrás, não tinha internet, não tinha telefone celular, malemar tinha telefone em casa, era orelhão de ficha. Porém, para que houvesse conquista, era necessário elaboração de um plano, um planejamento, viagem para cima, viagem para baixo, carta que ia, carta que voltava. Quando nós queremos conquistar algo, nós traçamos uma estratégia para poder alcançar aquela conquista. Quando nós queremos fazer algo, nós traçamos um objetivo para aquilo. Quais têm sido os teus objetivos? Sabe, eu estudei engenharia. E uma das coisas que a gente aprende na engenharia é que existem as pessoas reativas e existem as pessoas proativas. As pessoas reativas são aquelas que esperam as coisas acontecerem e quando as coisas acontecem, elas reagem para arrumar, para consertar ou para dar um destino naquilo que aconteceu. As pessoas reativas, normalmente, são pessoas que são tendenciosas a serem inertes, terem uma inércia muito grande ou terem uma omissão muito grande.
E existem as pessoas que são proativas. As pessoas que não esperam as coisas acontecerem. Elas se movem, elas agem para evitar que as coisas aconteçam de um jeito desagradável, de um jeito errado, de um jeito torto, de um jeito que elas não querem. E aí vem a primeira dica: que os teus planejamentos para as tuas conquistas possam te levar a ser proativo, sempre agindo com proatividade para nunca ser pego de surpresa, para nunca ser pego na contramão, para nunca estar vivendo algo que você não planejou que deveria viver. Sabe? Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos confiar naquele que nos guia, naquele que nos protege, naquele que nos conduz. Mas existem coisas que dependem da gente estar fazendo. Existem coisas que dependem da gente estar tendo atitude para poder ser proativo, para poder estar respaldado. As conquistas de uma pessoa proativa são muito maiores do que as conquistas de uma pessoa reativa. José no Egito, ele estava sempre à frente dos seus senhores. Ele sempre se colocava à disposição para poder ajudar, para poder fazer. Foi por isso que ele, dentro do Egito, se destacou dentro da casa de Potifar. José, dentro do Egito, se destacou onde foi que ele esteve, até mesmo dentro de uma prisão. E depois, dentro do palácio de Faraó, para poder governar, para poder reinar, para poder administrar, para poder ser alguém de destaque, ele precisou ser proativo. Porém, todo homem, toda mulher que quer conquistar e que quer ser proativo, ele precisa se mover por visão. Se mover por visão é aquele que não olha nos olhos naturais, o cenário natural, mas ele se move por algo que lhe é um sonho, por algo que é algo que ele tem dentro de si, por algo que faz ele enxergar quem ele quer ser no seu futuro. Sabe? Quantos empresários nós conhecemos? Talvez você seja um empresário, um homem de negócios. Que homem de negócios abre o seu negócio com uma visão de fechar depois de 6 meses? Então, quando nós falamos de conquistas, nós estamos falando exatamente desse cenário. Eu tenho um sonho, eu preciso lutar por esse sonho, eu preciso valorizar esse sonho. E quando eu luto pelo meu sonho, eu luto pela minha conquista, eu vou ter atitudes coerentes, com proatividade, para poder fazer aquele meu sonho, aquela minha visão, aquele meu destino que eu desejo para a minha vida acontecer. É por isso que empresário, quem não é, vai aprendendo a ver o comportamento. Acorda às 6 horas da manhã, trabalha até às 10 horas da noite, porque ele sabe que ele necessita cumprir um objetivo na sua vida. Graça e paz, José Carlos, Deus o abençoe. Eu estou falando de homem trabalhador, e eu já vi muitos homens trabalhadores, mas o José Carlos é um homem que trabalha, levanta de madrugada, dorme tarde, é um homem que corre daqui para lá. Zé, você é um conquistador, né? O Zé, ele tem o seu negócio, é um profissional liberal e vive de fazer atividades que fomentam aquilo que ele produz. Deus o abençoe, José. Dona Leni, mãe do pastor Marcel, chegou conosco. Deus o abençoe, Dona Leni. Deus seja convosco em nome de Jesus. Então, todo planejador, ele vai ter que se mover por atitude,
por ousadia e baseado na palavra de Deus, ter fé por aquilo que Ele está fazendo, né? Muitas vezes, as nossas conquistas, elas aparecem depois de uma derrota, depois de um fracasso. Muitas vezes nós temos conquistas depois que nós perseveramos no momento de fraqueza, no momento de retrocesso. Quantas decepções você pode dizer que você já teve, mas que foram instrumentos para você ter mais força para exercitar a sua fé. Pastor Marcel dizendo aqui, acordo às 5h30 de segunda a sexta, corro para o serviço, fico das 6 às 7 no serviço, fico das 6 às 7 no meu Tameion, depois começo a trabalhar com a graça de Deus. É exatamente isso, pastor Marcel, que eu estou dizendo. Nós precisamos ter atitude alinhada com o nosso sonho, com o nosso planejamento, para que as conquistas possam florescer, possam acontecer nas nossas vidas. Ser obstinado é aquela pessoa que vai se permanecer fiel, íntegra, lutando dia após dia, e ela vai saber que o seu sonho vai se realizar. Muitas vezes, nós somos pegos e nós somos surpreendidos, né? Quem de nós não passou por traumas? Quem de nós não teve traumas que puderam muitas vezes falar assim, vou parar e vou abandonar tudo? Mas esses traumas, né, nos levaram a um novo nível de maturidade, a um novo nível de comportamento. Eu costumo dizer que a escola da vida, ela é uma faculdade que custa cara para a gente poder praticar e para poder exercitar. Quanta experiência você já não tirou dos teus fracassos? Quantas experiências você já não tirou das suas derrotas? Quantas experiências você não tirou das tuas quedas? E existe um ditado no mundo que diz assim, só aprende a levantar aquele que caiu. Só aprende a levantar aquele que um dia tropeçou e se machucou. Só aprende a levantar aquele que um dia não desistiu de ficar caído. Nós somos chamados a aprender em todos os momentos das nossas vidas. José, o exemplo que nós estamos vendo, um homem que conquistou, um homem que foi vitorioso, um homem que assumiu o governo no Egito. Ele não aceitou as circunstâncias que ele passava, de derrota, de eminente derrota, circunstâncias que pareciam ser ruins, mas que eram circunstâncias que ele usou para ser um vencedor, para mudar o seu destino, para mudar a sua trajetória, para mudar aquilo que ele estava passando. Quando nós olhamos para dentro de nós, eu queria que você pudesse hoje saber que existe um plano de Deus para você, como existe um plano de Deus para mim, como existe um plano de Deus para cada um daqueles que Deus os tem por filhos. E o plano que Deus tem para você é diferente do plano que Deus tem para mim, mas Ele tem um plano. E eu quero que você possa compreender algo. Você sabe quem você é. Nós precisamos ter autocrítica para saber quem somos. Você é um filho de Deus. Você tem paternidade. Você sabe onde quer chegar? Você sabe o teu potencial? E deixa eu lhe dizer algo muito importante. Cada um de nós tem dons e tem talentos. Os nossos dons, os nossos talentos devem ser usados para que as nossas conquistas
possam ser consolidadas, sabe? Eu não tenho habilidade manual nenhuma. Eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não sei fazer artes, né? Existem pessoas que têm isso como base. Agora, reflita comigo. Eu vou ser produtivo, vou ter qualidade, se eu um dia querer ser um pintor e querer ganhar a minha vida com pintura? Nós precisamos fazer uma autocrítica. Onde é que nós temos os nossos talentos? Eu não tenho talento para artes, eu não sei cantar, eu não tenho talento para tocar um instrumento musical, mas eu tenho outras habilidades, eu tenho outros dons. Então, um conquistador, ele precisa fazer uma autocrítica na sua vida para saber onde ele pode ser mais produtivo. Isso não quer dizer que eu não possa ter alguém ao meu lado que saiba cantar, que saiba pintar, né? Eu olho para a Angel, por exemplo, a filha do pastor Marcel, que habilidade que ela tem com artes. Essa menina tem um talento impressionante para desenhar. Eu posso ter a Angel do meu lado para poder desenhar para mim. E eu mudo o meu foco para ser produtivo naquilo que eu posso ser produtivo. Reflita sobre isso. Muitas vezes, às vezes, a gente vê pessoas sendo frustradas porque estão fazendo aquilo que não gostam de fazer, porque não sabem fazer aquilo que estão fazendo, porque não têm vocação para fazer aquilo. Sabe? Você já viu gente que não gosta de criança cuidando de criança? Como que uma pessoa que não tem o dom, que não tem a habilidade para cuidar de uma criança, vai querer cuidar de criança? Vai querer ser uma professora de escola infantil, por exemplo? Vai dar zica, vai dar coisa errada. Como que um engenheiro quer ser engenheiro se ele não gostar de matemática, não gostar de número, não gostar de raciocínio lógico? Como que um médico vai querer ser médico se ele não pode ver sangue? Como que uma pessoa vai querer fazer algo que aquilo não está dentro das suas habilidades naturais, dos seus dons? Então, a conquista também está associada a nós fazermos uma autocrítica daquilo que nós somos, de quem nós somos. Porque muitas vezes você está perdendo tempo querendo conquistar algo que você não vai conseguir. E aí você precisa parar de perder tempo e investir o seu tempo em algo que seja produtivo, em algo que seja benéfico, em algo que seja atrativo e produtivo para você. Pastor Marcel nos compartilhou algo aqui, deixa eu ler com aqui. Contudo, se retroceder, minha alma está postando Hebreus 10, 38, né? Exatamente isso, Marcel, né? O meu justo viverá pela fé, né? Dona Leni se manifestando, né? Ele só postou os versículos aqui. Exatamente isso, Marcel, que nós temos. Se você que tem uma experiência que queira compartilhar conosco, nós estamos falando hoje sobre características de um conquistador, características daquele que se esforça para conquistar e colher os seus resultados, que você possa compartilhar conosco, né? A autocrítica, quando associada à pessoa, ela vai fazer com que a pessoa tenha êxito e permaneça focado naquilo que ela quer para a sua vida, sabe? Um músico estuda uma vida inteira para alcançar a excelência que ele precisa ter. Um médico estuda 10 anos para poder se formar e vai estudar o resto da vida inteira atualizando aquilo que ele se formou.
se ele não tiver foco, se ele não tiver dom, se ele não tiver talento para aquilo, ele vai se frustrar. Então, quando nós somos focados, nós sabemos qual é o nosso alvo, e quando nós mantemos o nosso foco, fala de nós não vermos as coisas distorcidas, nós compreendermos com clareza o que somos, o que temos e para onde queremos ir. Existe um farol, né? E quem mantém o foco sabe enxergar o farol que está olhando. Porque se este farol for desfocado, nós perdemos o senso de direção nas nossas vidas. Então, a autocrítica, o foco, vai fazer com que nós sejamos persistentes no nosso objetivo. A persistência vai dizer o seguinte: não é porque você foi fracassado hoje que amanhã você será um derrotado. Um fracasso de hoje pode ser um aprendizado que você teve para que você não seja derrotado amanhã. Um fracasso de hoje não significa que você perdeu a guerra. Perder uma batalha, perder algo, fazer com que você se sinta reflexivo, refletivo, vai fazer com que você amanhã possa transformar esta experiência numa grande vitória na sua vida. Não é porque você teve um dia ruim hoje, com decepções hoje, que todos os dias serão ruins. Não é porque algo deu errado hoje, que tudo na tua vida é um erro. A persistência vai fazer nós alcançarmos a perfeição. A persistência vai fazer com que nós alcancemos os nossos objetivos. Sabe? A persistência vai fazer nós exercitarmos a gratidão nas nossas vidas. Não existe nenhuma pessoa que conquiste que não saiba exercitar a gratidão. É outra característica. E a gratidão tem que estar nas pequenas coisas, porque as pequenas coisas são as coisas mais importantes. Às vezes a gente quer ser grato só pelas grandes conquistas, só pelas grandes vitórias. E nós esquecemos de ser gratos pelas pequenas coisas das nossas vidas. Pelas pequenas coisas que juntadas se tornam grandes conquistas, né? Quando nós somos gratos pelas coisas que acontecem na nossa vida, e a palavra de Deus fala que nós devemos ser gratos para todas as coisas. Ou seja, se nós devemos ser gratos para todas as coisas, nós devemos ser gratos também para quando as coisas não dão certo? Sim. Quando as coisas não vão bem? Sim. Quando eu não estou feliz? Sim. Então, seja grato por tudo na sua vida. Sabe por quê? Quando nós somos gratos por todas as coisas da nossa vida, nós aprendemos a compreender que nós não devemos nos mover por circunstâncias, né? Nós não devemos ser levados pelas circunstâncias. As circunstâncias é mais ou menos quando uma pessoa é levada pela onda do mar. Você já viu uma pessoa que a onda do mar bate nela e leva ela para frente? Aí a maré puxa a pessoa para trás. Aí vem a outra onda, leva para frente e a maré puxa para trás. E a onda leva para frente e a maré puxa para trás. Quem é grato não é volúvel, não é movido pelas circunstâncias que estão acontecendo. Ela não se deixa vencer pelas circunstâncias que estão passando diante dela. Ela sabe que um dia, que um momento, aquela circunstância vai passar e que aquela circunstância não será o decreto final da vida dela. Quando nós compreendemos que nós não podemos nos mover por circunstâncias, nós sabemos que não podemos ser levados de um lado para o outro, que nós não podemos ser conduzidos nem influenciados
pelo que ouvimos e pelo que vemos. Nós não podemos entregar os nossos sonhos, as nossas conquistas àqueles que não sonham o que nós sonhamos, que não têm os mesmos desejos e as mesmas vontades que nós. Nós não nos movemos pela mente de outras pessoas, mas nós nos movemos pelo farol que nos guia, pelo farol da verdade, pelo sonho que Deus nos deu, pelo sonho que Deus nos respalda, pela verdade que vem através da palavra de Deus para as nossas vidas. Quando nós deixamos de ser movidos por circunstâncias, nós mantemos o foco. Olhe, José no Egito, ele foi vendido como escravo. E como escravo dentro da casa de Faraó, dentro da casa de Potifar, servo de Faraó. Ele foi aliciado pela esposa do seu senhor, pela esposa de Faraó, de Potifar. José foi cantado pela mulher do seu senhor, pela mulher do seu chefe, pela mulher do seu patrão. Porém, José não se moveu pela circunstância, José não se moveu pela aparência, José não se deixou vencer por aquela circunstância, ele não deixou ser levado pela onda, pela emoção, pelo sentimento, pela vontade. Ele sabia que ele tinha que cumprir um objetivo na sua vida. E o objetivo na sua vida estava associado a ele ser fiel ao seu Senhor. Quando a gente não se move por circunstâncias, nós não negociamos os nossos valores, nós não negociamos os nossos objetivos, nós não negociamos os nossos propósitos, nós não negociamos quem somos, nós não nos vendemos, nós não nos corrompemos. Nós permanecemos firmes, fortes e focados. Quer ser um conquistador? Não se mova por circunstâncias. Não negocie os seus valores, não negocie os seus objetivos, não negocie os seus propósitos, não negocie quem você é, porque Deus irá te honrar, Deus irá te legitimar. Sabe, tem um filme, eu não me lembro agora o nome do filme, eu não me lembro o nome do filme, mas o contexto daquela cena que se passa é assim. Um chefe chama o seu subordinado e faz para o subordinado uma proposta de que ele deveria ajudar a empresa a roubar o patrão. Olha só, o objetivo dele era assim: ia ser dado entrada na empresa mercadorias. E ele, ao receber a mercadoria, ele precisava dizer que não havia chego 5 mercadorias, mas que haviam chego 4. E uma das mercadorias ele ia colocar num estoque paralelo. E essa proposta é feita para ele. E ele fala assim: eu preciso pensar se eu vou aceitar esse meu novo cargo, se eu vou aceitar esse cargo diferente, que eu vou ganhar mais, né? E aí, esse homem no outro dia volta e diz assim: olha, eu posso até ser mandado embora, mas eu não vou aceitar esse cargo, porque esse cargo que vocês estão me oferecendo, eu vou precisar fazer algo que contraria os meus valores, eu vou ter que mentir, e eu não posso aceitar esse cargo. Então vocês podem até me mandar embora, mas eu não quero essa contratação. Pois bem, aquele homem recebeu uma outra notícia. O seu supervisor que estava o entrevistando olha para ele e diz assim: você é o 8º funcionário que nós chamamos para fazer a entrevista. E todos os 7 anteriores a você
aceitaram essa proposta indecorosa e a empresa os rejeitou porque essa proposta era um teste de caráter. O cargo é seu, você foi aprovado porque você não vendeu os seus valores. Meus queridos, eu quero que você possa compreender algo. Muitas vezes, o mundo vai te levar para te oferecer manjares, mas que esses manjares, se você aceitar, serão pedra de tropeço na tua vida. Porque esses manjares vão fazer com que os valores éticos, morais que você tem, os valores cristãos que você precisa desenvolver, zelar e guardar por eles, vão ser colocados à prova. E quando esses valores forem colocados à prova, se você aceitar a negociá-los, a maldição virá sobre a sua vida. Então, não tenha medo de dizer sim quando for sim. Não tenha medo de dizer não quando for não. Não tenha medo de falar a verdade, mesmo que a verdade não esteja sendo praticada por ninguém. Não tenha medo de ser íntegro, de fazer o certo, mesmo que esteja todos fazendo errado. Porque você é um conquistador debaixo de um alicerce verdadeiro. O filme chama-se Corajosos, é isso mesmo, acho que é isso mesmo, pastor Marcel, né? Que nós possamos viver pela verdade, viver o custo de falar a verdade, né? Para a gente poder terminar. Olha só, falei que ia falar 15 minutos, já estou falando 1 hora aqui e ainda tenho mais um monte de tópico aqui para eu poder falar. Meus queridos, uma pessoa não se vende. E um conquistador sabe ver oportunidades. Um conquistador, quando ele vê uma oportunidade, ele sabe que aquilo é uma possibilidade de expansão e de ampliação. Eu vou usar um testemunho de um discípulo que eu amo, né? Pastor Marcel, que está aí conosco. Pastor Marcel, estes dias, me chamou e disse assim: eu estou ampliando o meu negócio. Meu fornecedor me ligou e me disse que ele tinha uma mercadoria que estava encalhada lá e que se eu não queria ficar com aquilo. Eu falei: e aí, o que você fez? Ele falou: era um negócio que eu não tinha no meu portfólio de vendas, que era um negócio que eu poderia vender. Eu comprei para vender. Eu comprei porque eu vou anunciar e eu vou vender aquilo lá. É uma oportunidade que Deus está me dando. Meu querido, lembra que nós falamos sobre que os proativos são vencedores? Que os proativos buscam resultados? Que os proativos não esperam as coisas acontecerem? Sabe? Quem olha a oportunidade, busca a conquista através daquela oportunidade. Quem é inerte, quem permanece no lugar, quem é omisso, não irá conquistar. Mas nós não fomos chamados para sermos inertes, nós não fomos chamados para sermos omissos, nós somos chamados para aproveitarmos as oportunidades que Deus tem nos dado. Sabe? Nós vivemos uma geração do mimimi, que quer receber tudo de bandeja, tudo de mão beijada, tudo de favor. O Senhor não trabalha desta forma. O Senhor, o nosso Deus, não trabalha dessa forma. Ele não vai te entregar nada de mão beijada. O Senhor não vai te entregar nada de bandeja. Mas o Senhor vai te dar oportunidades, 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 oportunidades e mais oportunidades na sua vida, para que você possa aproveitá-las e romper, e conquistar, e ser abençoado, e trazer à existência as suas conquistas
Bênçãos sem medida sobre a sua vida serão derramadas sobre você através das oportunidades que Deus tem te levantado. Sabe, existe uma frase que diz que a água que passa pelo moinho não volta mais. A água que passa pela moenda não retrocede mais. Quem já viu o monjolo trabalhando? O monjolo enche com a água e bate, e bate, e bate. Cada batida do monjolo é uma oportunidade que alguém tem para poder amassar a farinha, triturar a farinha. Cada oportunidade que Deus tem te dado, cada oportunidade que Deus tem levantado, cada porta que Deus tem aberto para você, é uma oportunidade de você conquistar, de você triunfar, de você ter um decreto de vitória sobre a sua vida. O tempo não retrocede, o tempo passa. Então pare de ser inerte, pare de ser omisso, se levante para conquistar, aproveite as oportunidades que Deus tem levantado sobre a sua vida. Tenha um coração puro, tenha um coração tratável. Não seja avarento, não seja ganancioso, por quê? As oportunidades existirão, as conquistas virão, mas o inimigo irá provar o teu coração. As tuas emoções serão tratadas. E a palavra de Deus fala que a origem de todos os males está no amor ao dinheiro. Não é errado nós termos dinheiro, não é errado nós termos uma vida abençoada financeiramente, mas é errado nós sermos gananciosos, nós sermos avarentos, nós amarmos o dinheiro. Meu querido, para a gente poder finalizar, você foi chamado para conquistar, você foi chamado para conquistas, mas você também precisa compreender que as tuas conquistas virão da tua atitude para poder recomeçar, para poder crer, para poder se levantar e dizer sim, é uma nova oportunidade que Deus está me dando e eu vou agarrar essa oportunidade e eu não vou desperdiçá-la. José foi vendido como escravo e ele se reinventou como escravo, como servo, como homem temente ao seu Senhor. Ele se reinventou diante de Potifar e foi abençoado. José foi preso. José se reinventou dentro da prisão e dentro da prisão ele foi abençoado. Dentro da prisão ele foi enaltecido, foi exaltado e foi engrandecido por tudo aquilo que ele fazia, porque ele não tinha medo de recomeçar, ele não tinha medo de se reinventar, ele não tinha medo de saber que cada oportunidade que ele estava tendo era um desafio novo, mas era algo que poderia fazer com que o seu sonho se transformasse em realidade. José foi interpretar sonhos, se reinventou, recomeçou e chegou diante de Faraó e não teve medo, mas teve atitude, ousadia, coragem e fé para dizer, para falar, para profetizar, para poder conquistar. José foi colocado como governador no Egito e precisou se reinventar, precisou recomeçar, precisou colocar em prática toda a sua experiência, tudo o que ele era, tudo o que ele tinha conquistado de aprendizado até ali. Mas ele foi um conquistador. Cada oportunidade que se abriu não foi motivo de murmuração. Cada fato, cada circunstância que José viveu não foi para que ele retrocedesse, mas foi para que ele pudesse olhar para frente, para o alto, para o seu futuro e dizer, eu vou aproveitar. Eu quero que você hoje possa abrir o seu entendimento e mover o seu coração para a conquista que Deus quer fazer
com aquilo que você é hoje, com aquilo que você está tendo, e que você pare de reclamar sobre as suas dificuldades, mas encontre em cada dificuldade uma oportunidade que Deus está fazendo para que você seja um vencedor, para que você tenha um testemunho, para que você possa romper e que você possa dizer: o meu Deus tem movido o sobrenatural na minha vida. Que esse nosso devocional de hoje possa levar o seu nível de fé a um nível sobrenatural, a um nível de conquista, a um nível em que você olha e fala assim: não importa a circunstância, eu irei vencer. Não importa a circunstância, Deus irá me dar uma oportunidade para vencer essa circunstância. Não importa o cenário, não importa o que os homens estão falando, não importa o que as pessoas estão dizendo, o que importa é que o meu Deus tem um propósito para a minha vida. Que você possa tomar posse hoje desse nosso devocional, que você possa tomar posse hoje desta palavra para a tua vida. E não importa o que já aconteceu, importa que Deus prometeu na tua vida. O que importa é que você tenha um sonho, o que importa é que você permanecerá firme, forte, focado para conquistar essa bênção que você tem sonhado, essa bênção que você tem almejado, esse projeto que Deus colocou no teu coração. Se está ruim, Deus vai te dar a oportunidade de transformar o ruim num testemunho de vitória. Se está difícil, Deus vai transformar a dificuldade, esse obstáculo, num testemunho do poder e da autoridade que Ele tem para a sua vida, sobre aqueles que o temem e aqueles que o buscam. Eu queria orar com você, mas eu queria que hoje nós pudéssemos orar uma oração de guerra, porque não existe conquista sem batalha, não existe conquista sem guerra, e nós sabemos que nós temos que guerrear pelos nossos sonhos, guerrear pelas nossas vontades, guerrear pelos decretos que estão sobre a nossa vida, guerrear pela palavra profética que é liberada pelas nossas vidas. E eu queria que você pudesse, nesse nosso momento de oração, abrir a tua boca e declarar a derrota de tudo que tem dado errado na tua vida. Declarar a derrota de tudo aquilo que você tem recebido de notícia ruim. Decretar a falência de tudo aquilo que tem sido traumático na tua vida. E profetizar a tua vitória. E declarar a tua conquista. E declarar que os teus sonhos serão consolidados, que os teus sonhos serão realizados. E que tudo aquilo que não provém de Deus não vai prevalecer na tua vida e que você será um conquistador. Amém? Eu te convido, vamos orar, vamos unir a nossa fé, vamos unir a nossa esperança, vamos unir para que juntos nós possamos estar selando aqui na terra algo para que os céus se movam ao nosso favor. Amém? Vamos juntos? Feche seus olhos. Mas eu quero que você abra a sua boca. Quero que você declare. Eu quero que você fale. Eu quero que você apresente para Deus onde estão as tuas necessidades. Porque os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu agora te peço, Senhor, abençoe o teu filho, abençoe a tua filha. Pai, que tudo aquilo, meu Deus, que possa ter sido lançado de palavra contrária, de decreto, que toda circunstância negativa, que todo obstáculo que tem se colocado, que tem se levantado diante dos teus filhos, que agora venha por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que a doença seja agora anulada, que os diagnósticos, Senhor, sejam agora envergonhados, que a palavra de derrota, de fracasso, que a palavra, Senhor, contrária agora seja repreendida, Senhor, e que o Senhor possa trazer oportunidades, para que através das oportunidades, Senhor, possam gerar
possam transformar, possam mudar, Senhor, o comportamento destes homens e dessas mulheres. Que haja, meu Deus, uma ação proativa, que a murmuração, que a reclamação fique de lado, que as oportunidades que estão sendo geradas, que estão sendo levantadas, que as portas que estão sendo abertas, possam ser aproveitadas com ousadia. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo milagre, eu profetizo conquista, eu profetizo, Senhor, que através de cada oportunidade que o Senhor está gerando, haja o sobrenatural sobre a vida dos teus filhos. Pai, que cada oportunidade gere um testemunho, que cada testemunho seja uma conquista, que cada conquista, Senhor, seja respaldada pela tua palavra profética de vida. Pai, em nome de Jesus, nós agora apresentamos os nossos pedidos, as nossas orações, os nossos sonhos, os nossos projetos, e em nome de Jesus, Senhor, que haja rompimento, que haja decreto, que haja virtude, Senhor, vinda do alto, para que nós possamos conquistar, para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos nos regozijar, e em nome do Senhor Jesus, nós sejamos, meu Deus, impactados pelo seu mover. Pai, que haja em nós um decreto de atividade proativa. Pai, que nós possamos lançar mão ao arado, sabendo que o Senhor nos respalda para a conquista. Assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, eu queria que você pudesse saber que o nosso Deus continua sendo Deus, que a sua palavra é viva e eficaz, e que Ele tem um decreto para você, que Ele tem um decreto para cada um de nós, e que nós triunfaremos numa conquista sobrenatural. Viva as características de um conquistador e desfrute do rompimento na sua vida. Não olhe para trás, não olhe para os fracassos, não olhe para os decretos do homem, mas olhe para os teus sonhos, olhe para a palavra liberada sobre a sua vida e tenha uma conquista sobrenatural. Que a presença do Senhor lhe invada, que a glória do Senhor seja presente na sua vida, desde o amanhecer até o entardecer, na entrada e na saída, e que as bênçãos do Senhor, que não nos acrescentam dores, sejam acrescentadas a todo tempo e a todo instante na tua vida. Assim seja. Amém, amém e amém. E você que toma posse dessa palavra, escreva aí: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que conquistador. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Deus possa a cada dia nos proteger, nos abençoar e nos livrar de todos os males. Assim seja sobre você. Amém, amém e amém. Amanhã, quinta-feira, nos vemos para mais um devocional, mais um tempo na presença do Senhor. E nós vamos continuar falando sobre conquistas. Se você quer aprender a conquistar, se você já sabe, permaneça firme com a gente. Convide alguém para estar conosco. Amém? Deus os abençoe, Deus prospere e amplie os nossos lagares continuamente, em nome de Jesus. Graça e paz. Shalom, shalom. Amo você. Beijão no seu coração. Até amanhã, às 19 horas. Paz seja convosco.
todos reunidos no mesmo lugar. Todos desejando tua presença. Todos reunidos